A potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Veja neste exemplo, em que estou multiplicando um elemento por ele mesmo várias vezes. A letra n representa a quantidade de vezes em que estamos multiplicando o elemento. Veja neste outro exemplo, o número 2 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Uma informação bastante importante é com relação a algumas nomenclaturas. Vamos lá, vou escrever aqui o número 2 elevado ao cubo, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Certo? Continuando. O número 2 seria o que? Seria a nossa base. O número 3 seria o nosso expoente. E o resultado, que seria 8, é a nossa potência. Ou também o nosso resultado. Como isso daqui é uma igualdade, esse 2 elevado a 3 também é uma potência. Pessoal, vamos então a alguns exemplos. Temos aqui o primeiro exemplo, 5 ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, 5 vezes 5. Por quê? 5 ao quadrado, vou repetir o 5 duas vezes, 5 vezes 5 igual a 25. Qual que é a base? 5. Qual que é o expoente? 2. Qual que é a potência? 25 ou 5 ao quadrado. Segundo exemplo, 3 ao cubo é o 3 vezes 3 vezes 3, quantas vezes? 3 vezes. Então vamos lá, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Qual que é a base? 3. Qual que é o expoente? 3. Qual que é a potência? 27. Ou 3 ao cubo. Aqui também a gente fala 3 ao cubo. E aqui também a gente fala 5 ao quadrado. Algumas regras e propriedades da potenciação. A primeira delas é que toda potência com o expoente igual a zero, o resultado será 1. Por exemplo, 5 elevado a zero, né? Então todo número elevado a zero, ele é igual a 1. Então, escrevendo aqui para vocês, 5 elevado a zero é igual a 1. Certo? Se eu pegar um outro exemplo, 20 elevado a zero, isso aqui vai ser igual a 1. Então essa é a primeira propriedade. Toda potência com expoente igual a zero, o resultado será sempre 1. Qualquer número elevado a zero, o resultado sempre é 1. Próxima regra. Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. Por exemplo, 8 elevado a 1 é igual a 8. Outro exemplo que podemos ter, 20 elevado a 1 é igual a 20. Então, qualquer número elevado ao expoente 1 é o próprio número, porque 20 é ele mesmo, né? Então a gente aprendeu que esse número aqui do expoente significa quantas vezes nós vamos multiplicar por ele mesmo. Então, por exemplo, aqui ó, o 20 é o próprio 20. Então, por isso que é igual a 20. Próxima regra, quando a base for negativa e o expoente um número
ímpar, o resultado será negativo. Por exemplo, menos 3 elevado ao cubo. Então vamos ler novamente. Quando a base for negativa, nós temos aqui a base negativa. E o expoente, um número ímpar, no caso temos um expoente ímpar, o resultado será negativo. Isso aqui é fácil de raciocinar. Se você não lembrar essa regra, vamos ver o que significa menos 3 ao cubo. Nós já aprendemos nos exemplos anteriores, que é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Nós repetimos o menos 3 vezes, porque é menos 3 elevado a 3, elevado ao cubo. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 é igual a menos 27. Então, vamos olhar a regrinha novamente. Então, quando a base for negativa e o expoente um número ímpar, o resultado será negativo. Mas veja que é fácil de a gente entender isso se a gente souber a regrinha, né, da multiplicação de sinais. Então, quando menos vezes menos, mais vezes menos é igual a menos, né? Então, nós temos o resultado aqui negativo. Então, a gente não precisa se preocupar com essa regrinha se a gente souber essa regrinha aqui de baixo, que eu considero mais importante, pessoal. Então, é importante vocês rever isso aqui, ó. Então, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. Então aí, se você souber essa regrinha, você não precisa se preocupar com isso aqui que está escrito aqui, ok? Pessoal, eu acho importante a gente ver essa regrinha da multiplicação do exemplo anterior. O sinal de menos, que estava multiplicando por um sinal de menos, que estava multiplicando por um sinal de menos, que era naquele exemplo do menos 3 elevado ao cubo. Só repetindo aqui, né, que isso aqui é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, certo? Então, eu estou pegando esse sinal aqui, ó, de menos aqui, ó, esse aqui e esse aqui, repetindo aqui embaixo. Então, ó, menos vezes menos é mais vezes o sinal de menos. Vou botar a bolinha aqui como sendo o sinal de menos, vezes menos é igual a menos, certo? Se eu faço, por exemplo, mais vezes menos, o que é isso aqui? Vai ser igual mais vezes mais vezes menos é igual a menos, certo? Então, vou resumir aqui de uma outra forma. Então, ó, as possibilidades, ó, mais vezes mais é igual a mais vezes menos é igual a menos vezes menos é igual a mais. A gente consegue trabalhar melhor e não precisa ficar preso à regra em si, não é? Que a regra falava que todo número negativo elevado a um número ímpar, ele vai ser negativo. Mas se a gente souber essa regrinha que eu expliquei aqui agora, facilita bastante a você não ficar decorando essas informações, ok? Vamos para a próxima regra, que vocês vão ver que tem a ver com a regra anterior, com aquilo que eu expliquei com relação aos sinais. Então, quando a base for negativa e o expoente um número par, o resultado será positivo. Então, olha só, um exemplo. Menos 2 ao quadrado. Então, quando a base for negativa, menos 2 é uma base negativa por causa do sinal menos. E o expoente um número par, 2, o resultado será positivo. Vamos ver. Então, menos 2 vezes menos 2 é igual a mais 4. Mas é aquilo que eu expliquei, né, pessoal? Ó, o menos, sinal de menos, vezes o sinal de menos é igual a mais. Então, ó, menos vezes menos é igual a mais. Então, se a gente souber essa regrinha, vocês podem ver que a gente não precisa ficar decorando, né,
essas regras por escrito, não é verdade? Próxima regra. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Por exemplo, 2 elevado a menos 4. Vamos ler o texto. Quando o expoente for negativo, menos 4. Inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Então, ó, aqui o sinal do expoente é negativo, menos 4. Então a gente, o que faz? Inverte a base. Então, inverte a base significa o quê? Aqui debaixo do 2 é como se tivesse um número 1. Tá? Qualquer número, ele está na base 1. Então, quando eu tenho um número negativo, isso aqui inverte. Então, isso aqui ó, vai para cima. Isso aqui vem para baixo. Tá? Então, fica 1 sobre 2. E o negativo que estava aqui, ele some. Ele passa a ficar aqui, ó, positivo. O sinal positivo. Isso é igual ao quê? A 1 sobre 16. Por quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. A gente vai repetir aqui o 2 4 vezes. E o número 1 também, o número que está aqui em cima também. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes. Para continuar o nosso exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Ó. 3 sobre 2 elevado a menos 2. Então, o que está acontecendo nesse exemplo aqui? Nós temos um número, uma fração, 3 sobre 2, elevado a um expoente negativo. O que ele fala? Que a gente precisa mudar a base. O que é isso então? Como que fica isso? Ó, o 3 é negativo, então ele passa a ser positivo. O 3 vai para baixo e o 2 vai para cima. E o sinal que estava aqui negativo mantém-se aqui positivo. Continuando, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, porque é o 2 aqui que é o expoente, né? Alguém poderia perguntar, eu poderia manter esse sinal aqui, ele negativo, e fazer normal? Poderia. O que iria acontecer é que quando você chegasse aqui no final aqui, ó, ele iria ter aqui, ó, elevado a menos 1. Por quê? Esse número aqui todo número, ele é multiplicado ou dividido por 1, né? No caso aqui, por exemplo, é como se tivesse aqui, ó, vezes 1. Então, eu ia resolver como se eu não tivesse esse sinal, ia resolver normal, porém não ia inverter isso aqui, certo? Ia ficar como? Aqui embaixo, ó, ia ficar 3 vezes 3, 9. E aqui, 2 vezes 2, 4. E como eu já resolvi isso aqui, ele ia ficar menos 1 vezes 1. Ia continuar aqui embaixo, menos 1. Que seria o que aqui? Ficaria 9 sobre 4 elevado a menos 1. Isso tudo aqui, entendeu? E ia ficar desse jeito, poderia ser uma outra resposta, porém isso para fins matemáticos de resultado está incompleto, porque a regra diz, né, que inverte-se a base e muda o sinal do expoente. Então o resultado disso aqui seria vindo para cá, né, no caso assim, isso aqui ficaria positivo e inverter ia ficar exatamente igual a isso daqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de dar o like e compartilhar. Até o próximo vídeo.